Olá a todos, a gente vai iniciar um podcast e somos estudantes do curso técnico em Nutrição e Dietética do Instituto Federal de Santa Catarina. Meu nome é Alex Marafigo e eu estou aqui junto da minha colega. Olá, eu sou Daniela Soares, participo do curso e aqui a gente tem do nosso lado a professora Olá, Paula. gente. Eu sou a professora Paula Reis e vou acompanhar esse podcast maravilhoso desses dois alunos. E o nosso tema, querido, é o mesmo? Frutos do mar e mariscos. Opa, são dois temas. Olha só, vamos falar um pouquinho de frutos do mar e vamos falar um pouquinho sobre os mariscos. E para começar, Alex e Dani, acho que a gente poderia falar para os nossos ouvintes o que é mesmo o que a gente define como mariscos ou frutos do mar. Bom, não está muito claro isso, né? A gente conhece bem o termo frutos do mar, né? Frutos do mar entram os peixes, as lagostas, então é uma gama ampla de animais, enfim. Mas assim, o que a gente sabe é que os mariscos, né, são frutos do mar e dentro dessa classificação a gente tem os moluscos, tem as ostras, os mexilhões, as lulas, aí os crustáceos também, como o camarão, a lagosta, os caranguejos, né? E também alguns mais exóticos para nós aqui no Brasil, que são os ouriços do mar, as estrelas do mar a gente vê na praia, mas como cultivo eles não são tão conhecidos. E Alex, o Brasil é um grande produtor de marisco, a gente tem grandes produções, como é que acontece isso? O Brasil é sim um país de bastante produção de mariscos e frutos do mar. E se deve bastante também por conta do nosso litoral, que é bastante extenso, né? E algumas regiões se destacam. O Nordeste, ele se destaca pelo cultivo de crustáceos, principalmente. Aqui no Sul, principalmente em Florianópolis, o cultivo de ostras. 90% da produção de ostras do Brasil é oriunda daqui de Florianópolis. São Paulo também é um estado de bastante produção. Interessante. E já que a gente começou a falar um pouquinho daqui, Florianópolis, que é a cidade que estamos, né? Nós estamos no Instituto Federal de Santa Catarina, o campus, que é o campus Florianópolis Continente. Quais são os mariscos, frutos do mar, que a gente encontra mais na cidade de Florianópolis? A gente falou um pouquinho da ostra, que é uma característica fortíssima, faz parte da gastronomia da ilha, mas teriam outros frutos do mar encontrados aqui? A gente tem os frutos do mar que são, né, nativos aqui, que existem já, como os mexilhões. A gente tem os camarões, os crustáceos que são nativos daqui também. É uma costa bem rica, né? Mas de cultivo, a gente, nessa nossa região sul, é mais característico o cultivo dos ostras, principalmente, né? Como o Alex bem disse. Mas a gente tem cultivo também de mexilhão, tem cultivo pequeno, mas considerável perto da gama do Brasil, são as vieiras, que a gente tem um pouquinho de cultivo de vieira aqui. Bem interessante, Dani. Esse cultivo de vieiras eu particularmente não conhecia. Ele até tem produtores de vieira ali no sul da ilha, mas ali perto da Armação, onde eles, num primeiro momento, cultivavam a ostra, né, nas lanternas, a Carsosteia giga, que é uma espécie que não é nossa daqui, mas em paralelo algumas iniciativas começaram a cultivar a vieira nesse sistema de lanterna. Ela não tem o mesmo desempenho zootécnico que a gigas, mas ela é sim viável como cultivo, né, numa escala menor e como uma espécie um pouco mais criteriosa para cultivar, ela é mais delicada. Mas, Dani, você falou do cultivo lanterna. Quer explicar um pouco para os nossos ouvintes? Sim. Aqui, especificamente em Florianópolis, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela produz as sementes que vão para as lanternas, que é onde essa espécie ela vai crescer. Então, eles levam
né, ostra bem pequenininha, um formato já de ostra, mas bem pequena. Ela vai ser deslocada para o litoral, né, para as regiões onde tem a produção. E as lanternas nada mais são do que redes, né, que tem tipo bandejas no meio. Então ela é dividida por tamanho, então na parte mais em cima ficam as sementinhas pequenininhas, e à medida que ela vai crescendo, vai sendo feito um manejo, e essas ostras vão passando para a parte de baixo dessas lanternas. É como se fosse um monte de gavetinha, e ela começa na gavetinha superior e vai descendo com o tamanho a partir da seleção para chegar na última gaveta, né, que é quando realmente a ostra vai estar quase pronta, né, crescendo ali para o consumo. Uhum. E aproveitando que a gente está falando de ostra, existe mais de um tipo de espécie, todos nós conhecemos aqui na ilha, quem mora aqui na ilha, que é um cultivo consolidado e provavelmente é a indicação de que todo esse estudo é voltado para uma única espécie. Mas existe só uma espécie aqui em Florianópolis? Não, existem várias espécies de ostra que podem ser cultivadas, mas as de destaque são a Crassostreia gigas e a nativa, que é a Rhizóphora. A Crassostreia gigas, ela é exótica, mas ela se adaptou muito bem aqui na costa brasileira, principalmente na região sul. Alex, então, complementando isso que tu falou, eu acho que vale a pena reforçar, a gigas, ela é uma espécie que ela se adaptou muito bem aqui, melhor até que a espécie nativa nossa, que é a Rhizóphora. Então, ela cresce muito mais, ela suporta mais o frio da nossa região aqui, que elas gostam. Então, na época do inverno, ela absorve todos aqueles nutrientes, aquela água gelada que vai ser benéfico para, inclusive, a qualidade dessa ostra que vai ser consumida. E Alex, uma dúvida aqui que eu acredito que muita gente tem, e até eu que não sou daqui já fiquei me questionando e procurando uma. As ostras têm pérola? As ostras podem ter pérola sim, mas é caso eventual. Quando uma ostra ela apresenta uma pérola dentro, é porque algum substrato conseguiu entrar nela e acaba sendo um objeto invasor. Ela, por defesa, ela acaba criando uma cápsula desse material que está incomodando ela, e é o que forma a pérola. Fazer bem interessante. Inclusive, a professora Manu, esses dias, encontrou uma pérola dentro de uma ostra. E ela comentou que esse tipo de risco físico é interessante a gente encontrar, né? Uhum. Porque é muito divertido tu encontrar uma pérola, algo que é considerado tão valioso. Quais nutrientes são encontrados nas ostras? Tem proteínas, são ricas em proteínas de alta qualidade, que é essencial para o crescimento e reparo de tecidos do corpo. Também é rica em gordura. As ostras contêm gorduras saudáveis, como o ômega 3. Interessante. E micronutrientes, será que a gente também encontra nas ostras? Também é um alimento rico em micronutrientes, como zinco, ferro, cálcio, vitamina D e a vitamina B12. Interessante. E Dani, o Alex falou sobre as gorduras que existem nas ostras, os lipídios. Você poderia dizer para os nossos ouvintes quais são as características desses lipídios? Então, as ostras, elas são ricas em ômega 3, que é um lipídio muito procurado. Por quê? Porque ele não está disponível em qualquer alimento, o acesso a ele é mais difícil. Então, o ômega 3 na ostra é uma fonte bem rica para fornecer isso, né? E fazer essa relação ali que a gente encontra mais facilmente do ômega 6 nos outros alimentos. Então, ele dá uma equilibrada. Então, quem consome a ostra tem uma vantagem, porque nutricionalmente ela vai oferecer a própria B12, que é difícil a gente conseguir, né? A não ser de fonte animal, a B12... Esses alimentos consumir esses nutrientes através da ostra. Ou seja, na ostra a gente vai ter uma boa quantidade de proteína, a gente vai encontrar gorduras insaturadas, entre elas o ômega 3, a vitamina B12, né, Dani? Que muitas vezes a gente fica com a ideia de que a vitamina B12 só é encontrada nas carnes, e aí tá aí a ostra
uma boa quantidade de vitamina B12. E além disso, Danis e Alex, vocês poderiam falar um pouco sobre o colesterol? A ostra tem ou não colesterol? Olha, a gente pode pensar, talvez, ter uma ideia que sim, que ela é rica. Não, a ostra, ela tem muito pouco colesterol, e isso é uma vantagem, né? Porque tem-se a ideia que, ela vai, né, me trazer muito colesterol para minha dieta. Não, então tu consegue consumir lipídios de qualidade, que é esses que a gente precisa, e o colesterol lá embaixo. E Alex, quando a gente vai comprar uma ostra, quais são as características que a gente deve avaliar? Existem algumas características importantes para a gente avaliar no momento que a gente está comprando um conjunto de ostras. A concha ela deve permanecer fechada, você tem que observar que ela não esteja entreaberta. Ela precisa ter um peso considerável também, e a superfície deve ser o mais liso possível. Essa questão dela estar aberta ou fechada, quais seriam os riscos de se comprar uma ostra aberta? Então, Paula, a gente não pode comprar uma ostra aberta porque ela vai estar apresentando um sinal de decomposição. No caso, estando aberta, ela já está morta. O risco é muito grande de tu consumir um organismo assim. Então, Sim. uma outra característica que tu pode visualizar é o cheiro, né? O frescor. Então, se ela tá com odor agradável, ela, né, pode ainda, mas é um risco tu consumir uma ostra nessa condição. O ideal é que ela esteja com a concha fechada mesmo. Tá. E aí, compramos as ostras, levamos para casa. Como deve ser esse armazenamento? A gente já tem que preparar. Quais são as ideias que vocês dariam para os nossos ouvintes? É muito bom que a gente prepare já logo em seguida que comprou, porque ela está fresca, pronta para Ser consumida. ser consumida. No dia que comprar, já fazer o preparo dessa ostra. Mas vamos supor, Dani, que não deu para fazer o preparo naquele dia. Sim, tem formas, por exemplo, aqui a gente pode, quero levar ostras para presentear alguém, então tu vai transportar ela. No momento que tu compra, pode colocar em isopor, por exemplo, e colocar uns gelos ali para manter resfriado aquele ambiente e ela não abrir a concha e morrer, por exemplo. A outra situação é tu colocar numa água fria, que ela vai diminuir o metabolismo dela, mas ela vai estar vivinha ali. Então, o ideal é tu não manter essa ostra num ambiente sem nada de resfriamento. Botar na geladeira não é aconselhável, porque botando na geladeira, se tu quer consumir ela mais tendendo a fresca, ela vai morrer, porque a geladeira tem a temperatura e é seca, então ela vai vir a morrer. Aí tu pode, inclusive, se for o caso, fazer o cozimento dela na sequência para não perder a qualidade dela e o intervalo de tempo, porque em seguida ela vai morrer. Então, textura, né? Tudo, sabor. qualidade, sabor, frescor. Mas Dani e Alex, eu tenho curiosidade, eu acredito que quem está nos ouvindo também tem. Qual é o nome do ligamento que controla a abertura e o fechamento das ostras? O que é esse ligamento? O nome do ligamento que existe nas ostras para fechar e abrir elas se chama músculo abdutor. Ele está localizado nas laterais da concha do lado interno, que faz essa abertura e fechamento. E Alex, quando a gente cozinha a ostra, o correto é ela continuar fechada ou ela vai abrir ou tem que abrir? O que é que você poderia nos falar sobre isso? Ao se realizar o cozimento das ostras, elas vão abrir devido ao aquecimento e esse músculo abdutor ele vai perder a elasticidade porque é uma proteína e se desnatura. Quando vai se fazer o cozimento das ostras, o ideal é que realmente, né, como foi dito, ela abra a concha, porque houve essa desnaturação. Se depois de um tempo observa-se que não houve abertura dessa concha, o ideal é descartar a concha, porque a concha na ostra, né? Porque ela pode não estar própria para consumo. Muito importante essa informação, Dani. Então, de fato, se após o cozimento essa
concha não abrir, a recomendação é o descarte daquela ostra. É isso? Mesmo. Mas, Dani, vocês são alunos do curso técnico em nutrição e dietética. E, obviamente, que a gente tem um cuidado sempre com a segurança dos alimentos. Então, nós falamos agora do preparo das ostras, do cozimento, se a ostra deve abrir ou não. Mas, realmente, nós devemos lavar a ostra? Sim, é importante ter esse cuidado, porque como ela vem de um ambiente, né, onde o ambiente dela é o mar, e o mar tem acesso a várias impurezas, né? Então é interessante se lavar a concha dela antes de ir para o cozimento, para o consumo. Elas também podem estar fazendo, por exemplo, um processo que é muito comum aqui na nossa região, é pegar essas ostras do cultivo e colocar num ambiente onde elas vão filtrar e purificar. Então eles fazem uma purificação em alguns lugares onde a ostra vai fazendo a filtração de águas limpas e vai eliminando resíduos que possam ter vindo junto com ela do ambiente de cultivo. Então é bem interessante que, se puder, consumir desses lugares onde fazem a depuração, né, o termo usado, e também chega em casa, dá uma lavadinha com uma escovinha, faz o processo de limpeza que é bem importante para evitar, né, Claro. se contaminar, enfim. E também é muito importante dizer que a ostra, o ideal é tu saber a origem dela. Onde ela foi cultivada, se as águas estavam limpas, porque ela é um filtrador. Então, ela vai vir do ambiente onde ela está filtrando essa água. E se esse ambiente está poluído, ela acaba recebendo toda essa poluição também, essas substâncias tóxicas que estão na água, não é isso, Dani? Isso mesmo. E, Alex, vamos agora para a parte boa. Quais são as formas de preparo para a gente consumir uma ostra assim bem saborosa? Professora, são inúmeras as possibilidades que a gente pode utilizar a ostra em preparações culinárias, preparações gastronômicas. É muito comum a in natura, com limão. Que é bem característico aqui da ilha, não é? Sim, vários restaurantes utilizam. Eu percebo que quando chega alguém de fora aqui, eles sempre perguntam se querem experimentar a ostra in natura ou se não, né? Porque quem não é daqui, que nunca comeu, tem que pensar um pouco, né? Isso, Sim, Alex? exatamente. Eu tenho uma experiência não muito boa com isso. A primeira vez que eu experimentei foi nesse formato e eu não gostei. Depois experimentei ela cozida, e aí de diversas formas, e eu amo consumir a ostra. Mas quem tem alguma... A primeira vez que vai experimentar, né, Dani? É assim, porque ela tem uma característica bem forte da textura, como ela é consumida, então prestem atenção quando forem fazer o consumo dela só com limãozinho. Então a dica é experimentar de outras formas, Então, né, Alex? Porque tem outros preparos, não é isso? Sim, sem dúvida. Com molhos, pode ser feito com azeite de oliva e ervas, Ai, que delícia! ou uma vinagrete. Vai agregar bastante sabor. Eu conheço que chama-se ao bafo, que é só a cozida, não é? E tem também as temperadas, né, Alex? Tem vários tipos. Poderia dizer um para nós, para quem gosta de uma ostra assim mais temperada? Quem sabe, Dani, chegando aqui na ilha, a gente indica começar pelas temperadas, não é isso? Sim. A que as pessoas mais gostam, no caso, em geral, né, de forma geral, são as gratinadas. E essas gratinadas têm o quê? Vocês saberiam dizer? Levam requeijão, botam um queijinho ralado por cima. Ela não é muito elaborada, mas ela fica uma delícia. Inclusive, ela é bem oferecida na época da Fena Ostra, que acontece aqui na nossa cidade, é uma feira nacional da ostra. E ela acontece ali no meio do ano e é sempre muito rica a experiência, porque tudo que envolve a ostra está dentro dessa Feira Nacional da Ostra. Olha, eu lembro da primeira Fena Ostra que eu fui aqui e eu comi um risoto de ostra. Meu Deus, estava assim divino. E realmente ali a Fena Ostra traz vários tipos de preparações para ostra, não é isso? Exatamente. Além do mais, a cidade de Florianópolis ela tem muitos restaurantes. Então, além das preparações que a gente está citando, os chefs, eles criam vários tipos de receitas que a gente
A criatividade se rola. aventura. Tem lugares que é ofertado festival, por exemplo, que como é? Tu nunca experimentou uma ostra, então tu vai nesse lugar e aí eles fazem um rodízio de ostras com vários tipos de Preparo? Então pode ter uma ostra, por exemplo, com morango e um chantilly, que é uma coisa muito exótica. Então acaba sendo uma experiência, né? Fazer esse tipo de prova, né? Essa experiência gastronômica, né, Dani? Ela Bem acaba diferente. Bem diferente. Que dificilmente vai ter em outro lugar do Brasil, já que o grande produtor de ostra é a cidade aqui, né, de Florianópolis. Mas nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, esse bate-papo muito bom, valoroso, cheio de conhecimento. E eu queria saber se vocês têm alguma dica para deixar aí para os nossos ouvintes. A minha dica é, eu sou do Rio Grande do Sul e não tinha acesso à ostra. Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, primeiro pensem bem qual o tipo de ostra que vocês vão experimentar, porque como, né, a gente pode saber que a ostra ela tem uma textura diferente quando ela é crua. Então essa experiência pode ser meio esquisita. Talvez começar com uma ostra cozida, mas por ela ser muito saudável e dizem até que ela é afrodisíaca. Verdade, Dani, olha só. Acho que vale a experiência de estar aqui e experimentar assim uma ostra fresquinha, bem produzida, ela é cultivada nas melhores condições durante o processo, existem controles de qualidade dessa ostra. Claro que vale ficar alerta para isso que a gente comentou, o mercado público daqui oferece muito facilmente a ostra durante o ano, pela facilidade de cultivo. Então, vale sim a pena, né, Alex, fazer Conhecer. essa aventura gastronômica. E, gente, provem. Se você não conhece ou tem algum receio de estar provando ostra, aprecie. Então, consuma. Também o que a gente pode falar é que a gente está tendo vários podcasts aqui no curso técnico, é bem interessante, são outros assuntos muito interessantes, né, professora? Outros temas, iogurte, creme de leite, carne bovina, frango, são vários podcasts, todos construídos, gravados pelos nossos alunos do curso técnico de nutrição e dietética, com muita informação boa. Mas Alex e Dani, vocês estão de parabéns e que bom que a gente tem um podcast. Obrigada, professora. Obrigado, prof.